Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 29 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Trump rompe com OMS e acusa a China de ser responsável por sofrimento no mundo. Bom, começando o Resumo News dessa sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o laranjão, disse nessa sexta-feira, dia 29, que ele está encerrando relações com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e que ele vai realocar financiamento que era destinado para o órgão para outras iniciativas. Pro Trump, a OMS ela foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados, entre aspas, ele falou, né, ao mundo sobre o novo coronavírus, o causador da Covid-19. Abre aspas pro Donald Trump. O mundo está sofrendo agora como resultado dos malfeitos do governo chinês. O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. A gente precisa de transparência. Esse rompimento do Trump com a OMS veio em meio a uma série de desentendimentos entre a OMS e os Estados Unidos. Em abril, o Trump anunciou a suspensão da verba para a OMS, mas ele ainda não tinha terminado as relações, né? Hoje ele terminou relações, ele rompeu realmente com a OMS. E o Trump ele também acusou a China de estar à frente das decisões da OMS, mesmo que Pequim financiasse menos o organismo do que os Estados Unidos. Então ele também estava com ciúme aí da OMS, segundo ele, a China estava à frente. E ele vem criticando isso desde o início da pandemia. Ele já estava criticando de que a China estava na frente, que os Estados Unidos estava sendo deixado de lado. Inclusive, o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos estão estudando expulsar milhares de estudantes de chineses que estão em universidades dos Estados Unidos. Segundo o presidente Donald Trump, a medida serviria para evitar espionagem. Importante destacar que essas declarações do Trump elas foram dadas após o número de mortos de Covid-19 por Covid-19 lá nos Estados Unidos ultrapassar a marca dos 100 mil. Isso é mais do que todos os outros países do mundo. E nessa coletiva, o Trump também disse que ia tomar medidas, incluindo sanções em relação à China e aos apoiadores do governo chinês, porque está avançando as leis de Pequim, né? Estão avançando leis de Pequim que minam a autonomia de Hong Kong. Para isso, ele disse que poderia começar a eliminar isenções que dão para Hong Kong, porque já não é mais tão autônoma assim. Abre aspas para o Donald Trump. A recente incursão da China deixa claro que Hong Kong não é mais autônoma o suficiente para receber o tratamento especial que demos ao território. E nessa semana, o secretário do Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou que vai retirar o status especial de Hong Kong dado pelos Estados Unidos lá em 1997, quando a China recebeu o controle parcial do território que era do Reino Unido. Aí o Donald Trump, que está claramente... isso é uma medida política, não é uma medida que visa necessariamente a saúde, por exemplo. Então, isso aí é mais uma rixa entre as duas potências mundiais do que necessariamente preocupação com a pandemia ou preocupação com ações da OMS. A próxima notícia é do UOL. Weintraub fica em silêncio durante depoimento sobre declaração contra o STF. Matéria assinada pela Patrick Camporês, que é do Estadão, e o ministro da Educação, hoje, dia 29, ele prestou um depoimento para explicar as declarações que ele deu contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, na reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgada no último dia 22 de maio. Nessa reunião, o que ele disse? Abre aspas. Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. O ministro da Corte, o Alexandre de Moraes, viu indícios de prática de delitos como difamação, injúria e crime contra a segurança nacional nessas falas aí do Weintraub. E ele tinha dado 5 dias para que ele prestasse depoimento à PF no âmbito do inquérito das fake news. Aí ele compareceu na condição de investigado, né? O Estadão apurou que o ministro ficou em silêncio no depoimento.
Esse depoimento ocorreu pela manhã, lá na sede da pasta, e antes mesmo de uma decisão do STF sobre o habeas corpus preventivo que pedia a suspensão do depoimento, né? Que o ministro da Justiça entrou com esse pedido de habeas corpus. E aí, no documento assinado pelo ministro da Justiça, que é o André Mendonça, se argumentou que o colega de governo poderia sofrer limitação em seu direito de liberdade em consequência desse ato. E assim, é muito óbvio que o Abraham Weintraub ele iria ficar em silêncio, porque o que ele falar vai ser usado contra ele no julgamento, né? É aquele negócio de filme, porque o Weintraub, todos nós sabemos que o que o Weintraub falou é crime, é uma coisa bizarra, ele é um ser humano desprezível, mas isso aí é chover no molhado. Então, é muito triste que o Ministério da Justiça, né, isso aí é o aparelhamento do Estado. O ministro da Justiça não está agindo em favor do país que ele serve, do Estado que ele serve. Ele está agindo em razão dos interesses do presidente da República, o que é errado. A próxima notícia também é do G1. PF pede mais 30 dias para concluir inquérito que apura interferência de Bolsonaro na instituição. Essa matéria é assinada pelo Márcio Falcão e pela Fernanda Vivas, da TV Globo de Brasília. E então a delegada Cristine Machado, da PF, Polícia Federal, obviamente, eu acho que você sabe, pediu nessa sexta-feira pro STF, o Supremo Tribunal Federal, mais 30 dias para concluir o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu ou não na instituição, a Polícia Federal. O relator do inquérito lá no STF, o ministro Celso de Mello, ele pediu ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que ele se manifeste sobre o assunto. E o inquérito ele foi aberto pelo STF em abril, né, a pedido da PGR. Lá naquele momento, o Sérgio Moro anunciou a demissão do cargo e ele falou que o Bolsonaro tinha interferido na PF. Então aí começaram as investigações. Desde que o inquérito foi aberto, um monte de pessoas prestaram depoimento, entre eles o Moro, o ministro do governo, delegado da PF e o empresário. Há uma semana, igual eu falei mais cedo, se tornou público, né, por uma decisão do Celso de Mello, a gravação da reunião ministerial de 22 de abril. E aí, que segundo o Moro, nessa reunião, ela comprova a tentativa de interferência de Bolsonaro. Segundo o Moro e segundo eu também, eu concordo com o Moro nesse momento. Na reunião, Bolsonaro disse, abre aspas, eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar? Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. E aí, segundo o Moro, quando ele falou segurança, ele estava falando da superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde o filho dele, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, está sendo investigado. E esse inquérito que investiga o Bolsonaro, ele foi aberto no dia 27 de abril, por decisão também do Celso de Mello. Aí, sobre isso, é importante considerar que o Augusto Aras, ele está exercendo a função que o Procurador-Geral da República no governo FHC recebia aí o apelido, né, que é Engavetador-Geral da República. Ele tá fazendo força, ele tá fazendo um esforço para livrar a barra do Bolsonaro disso daí, enfim, ele tá tentando fazer esforço, e isso por quê? Porque, inclusive, não lembro se foi ontem, se foi anteontem, em uma live, o Jair Bolsonaro prometeu uma terceira vaga plausível no STF pro Augusto Aras. Aí você pergunta, Matheus, mas por que o ministro, sei lá, o Procurador-Geral da República gostaria de uma vaga no STF? Eu te respondo, minha cara, ou meu caro. Basicamente, a vaga no STF, ela é vitalícia. Então, por isso que você vê um monte de idosos lá no STF, porque é vitalícia. Até você completar o período de aposentadoria obrigatória, né, que é até os 75 anos, você vai ficar no STF e ninguém pode te tirar do STF. Então, por isso a gente já comemora o fato do Bolsonaro ter brigado com o Moro, porque o Moro já não vai mais ser indicado ao STF e não vai mais ter que ficar lá durante, sei lá, 30 anos enchendo o nosso saco. E assim, é muito óbvio que o Bolsonaro sim interferiu na PF. Agora, se ele vai sofrer a devida sanção por esse crime, aí a gente já não sabe, porque, igual eu disse, o Aras está fazendo esforço para livrar a cara do Bolsonaro, embora o STF esteja indo contra. Então a gente só vai saber conforme o tempo passar.
E a rapidinha de hoje, novamente na área do esporte, o Fluminense e o Fred. O Fred vai te pegar, como diria a torcida do Fluminense, já estão ajustando os últimos detalhes para anunciar o retorno do atacante às Laranjeiras. Então, o ídolo da torcida do tricolor, o Fred, ele tá próximo de ter essa volta oficializada. A expectativa é de que o anúncio ocorra nesse fim de semana, que inclusive vai marcar uma reprise de um título fluminense, um título do Fluminense, título brasileiro do Fluminense, que inclusive tinha o Fred no ataque. E o contrato dele vai ser até o dia 20. O contrato dele vai ser até o ano de 2022 e vai ter partes fixas e variáveis em questão de salário. Então aí você que talvez esteja escutando, seja torcedor Fluminense, o Fred vai voltar a te pegar aí nas Laranjeiras. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, boca a boca é fundamental. Se você não nos segue nas redes sociais, segue, estão aqui embaixo na descrição. Se você ainda não assinou o feed desse podcast para receber as notificações de episódios novos, assine. Se você tá escutando no YouTube, se inscreve. E é isso, também acompanhe o outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, o República dos Bananas, que tem muitos assuntos interessantes lá. E é isso, hoje é sexta-feira, amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio, vamos descansar, porque na segunda a gente volta a todo vapor. Então é isso, sextou, galerinha. Tchau!